Olá, empresário, empresária, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Pod Empresa, o podcast do Sim Comércio Baixada Santista e Vale do Ribeira, que vai ao ar toda quinta-feira às 14 horas, com papo direto, porém com muito conteúdo, sempre focando nos empresários da nossa região. Na transmissão, Estênio Firmino da Honra Filmes, na retaguarda jornalística Bárbara Pérez, que infelizmente não está conosco, mas sempre, mesmo à distância, nos ajuda. Meu parceiro e parceiro Sim Comércio, Alessandro Precinotti. E hoje, nossa convidada, Cláudia Alonso, nutricionista, há mais de 34 anos de experiência nessa área. É isso mesmo, Cláudia? É isso. Que legal. 34 anos. Cláudia, é seu primeiro episódio. Fique à vontade aqui ao Sim Comércio. A gente vai conversar. Ok. Tá? Queria que você contasse um pouco como que você, assim, foi uma escolha mesmo que você teve, assim, de se tornar nutricionista, ou de repente a vida começou a te levar e aí você se especializou? Conta pra gente conhecer. Foi uma escolha. Legal. Não era minha primeira escolha, mas foi uma escolha. E aí eu acabei entrando em nutrição e engenharia de alimentos. Como nutrição era mais próximo e porque eu tinha 17 para 18 anos, meu pai falou, fica por aqui mesmo, né? E aí, ok, fiz aqui na Baixada. E aí comecei e é o que eu gosto de fazer. Realmente é tudo que eu sei fazer e o que eu gosto. Dali para cá, não parei mais na nutrição e só trabalho com isso desde então. Você começou assim, eu tenho dificuldade de entender assim, as empresas precisam, principalmente empresas com grandes funcionários? Na verdade, eu me formei em 1990, né? Comecei a trabalhar, em 91 já estava trabalhando, porque foi final do ano que eu me formei. As empresas precisam, não só grandes empresas, e hoje em dia muito mais áreas são. Antes as grandes áreas que precisavam era grandes empresas com restaurante, refeitório para colaboradores, a área de prefeitura, que abrange escolas e creches, e hospital. Hoteleira também, né? Também? Hoje em dia é isso. Legal. Na minha época, eram essas três grandes áreas. E meu pai ainda chegou para mim e falou assim, você vai se formar para nutrição, nutricionista, e vai fazer o quê? Vai trabalhar onde? Eu falava, pai, vamos pensar nisso depois? E graças a Deus eu nunca fiquei desempregada. Nunca. Sempre tive empregada. Hoje em dia não, hoje em dia tem hoteleira, hoje em dia tem apoio científico, pesquisa, né? Sempre teve, mas a gente quase não ouvia falar, na verdade, algumas áreas. Marketing, hoje em dia tem a própria consultoria, né? Que depois áreas, a gente vai... a esportiva, sim, né? Então, hoje em dia é muito abrangente. Na verdade, a nutricionista às vezes não tem nem nada a ver com a cozinha, né? Nem nada a ver com clínica de hospital, e ela está ali no grupo, né? Fazendo parte de um staff que a empresa precisa. E uma coisa assim, Cláudia, pegando um gancho, você falou das áreas que antigamente, né, agora, você acha também assim que por causa dos produtos industrializados também aumentou assim, essas áreas onde houve a necessidade de ter uma profissional? Na verdade, assim, tem ali a engenharia de alimentos, sim, né? Mas que eles cuidam mais da parte de embalagem, enfim, de toda a parte de que acontece o alimento, estudam sobre o alimento que vai ser compatível com a embalagem, mas sim, aumentou por causa da industrialização, com toda certeza, toda certeza. Mas eu acho que também porque a gente começou a dar mais ênfase à alimentação, né? E aí as pessoas acabaram ficando nesse mundo tribulado, que e fast food, né? Fast food da vida. E aí, literalmente, a gente viu que a obesidade começou a crescer muito, porque é uma doença agora, né? E aí a gente precisa cuidar das pessoas, porque sem as pessoas não existe mundo, né? Legal. Empresários, para vocês entenderem, né, o porquê do episódio com uma nutricionista, né? Cláudia Alonso
ela é coordenadora, né, uma das professoras do nosso curso de manipulação de alimentos. Tem uma legislação por trás disso, né? Empresas do ramo de gênero alimentício, né, precisam ter um profissional qualificado para cumprir essa exigência, é uma lei municipal, né? E aí o Sincomércio, sabendo disso, né, até mesmo porque representa parte desse segmento, é credenciado junto à vigilância, e a Cláudia, ela faz ministra, né, esse curso de manipulação de alimentos aqui conosco, e está numa transição de carreira, Cláudia? Esse ano eu acho que eu consigo me aposentar, e aí eu vou me dedicar somente à parte de consultoria, que eu já faço concomitante há alguns anos, né? Eu sempre tive mais de que um setor trabalhando nele, né? Comecei lá em 91, em hospital, servidor público em São Paulo. Depois eu vim e fiquei dentro da área da Cosipa, hoje Usiminas, por 10 anos. Foi minha grande escola. Imagina, foram, né? Diversas empresas que acabaram entrando, sendo concessionárias da parte de alimentação, da qual eu estava no quadro. Chegou a ter 30 mil atendimentos dia, entre café da manhã, almoço, jantar, ceia e lanche, né? A época que o alto-forno funcionava e tudo mais. Hoje em dia não é mais tudo isso, né? Mas ainda requer profissionais lá dentro. Só fazendo uma pergunta que você... com o que mais se preocupavam na época? Ou existia alguma, assim, uma preocupação específica por conta de ser tanta gente? Várias, né? Primeiro, a própria operação em si. E segundo, que o nutricionista nessa área, ele quem é um chefe, quem é um líder, um gerente, tem a nutricionista mesmo de produção. Na verdade, tinham 4 nutricionistas. Produção, planejamento, e aí planejamento de cardápios, né? Então, ela planejava, montava cardápio e planejava compras. Treinamento e qualidade. Porque para quem é leigo é assim, eles dão refeição. Mas não entendem todo o processo, toda a responsabilidade, né? Em cada etapa do processo se tem diversos controles, né? E precisa estar tudo funcionando bem. Lógico que a gente tinha um gerente, mais abaixo dele, por alguns anos quem respondeu fui eu. Passei por todas essas áreas, as 4 nutricionistas, e aí por último eu finalizei na área de implementação de ISO 9000. A empresa já era no final de Minas, da Usiminas, e a Cosipa estava exigindo, na verdade já era a Usiminas, estava exigindo que todas tivessem certificação da ISO. Então, a gente teve que se certificar na ISO 9002, né? E aí, depois de certificação da ISO 9002, que eu vou contar um pouquinho como foi para vocês entenderem, a gente teve que se certificar com ênfase em APPCC, Análise de Perigos em Pontos Críticos de Controle, que é específico da área de alimentação. Como foi a certificação, para vocês terem uma ideia? Tem o processo de fazer arroz, de fazer feijão, de fazer os legumes, de fazer as verduras, higienizar, né, para servir na salada, fazer a carne, 1 tonelada de carne por dia. É isso. Né? Então, o descongelamento, como vai ser? Né? Então, para vocês entenderem, não é fácil. Do forno, né? Tinha mais do que 12 câmaras frigoríficas. Então, assim, é gigantesco. Vou dar um exemplo do arroz. Quando a gente começou nesse estudo Cumbuca, que todos os funcionários começaram a estudar junto. Eu fui me especializar nisso, fui para Minas, fui para São Paulo fazer esses cursos, tal, porque ISO não era a minha área, então eu tive que, né, fazer um desvio, além da minha atribuição como nutricionista, eu estava descrevendo o procedimento. Eu peguei 7 receitas de arroz, porque a gente tinha literalmente 7 cozinheiros fazendo arroz. 2 de dia, 2 à tarde, 2 0 hora, e o folguista, né? 2, 4, 6 e o folguista, ok? E aí eu falei para eles, nós vamos ter que chegar numa receita.
E aí é o X da questão. O que muda, Cláudia? Mudava a quantidade de água, mudava a quantidade de vapor, porque eram caldeiras de 500 litros com vapor, mudava a quantidade de cebola e de alho, um punha, o outro não punha, isso que mudava. E a gente tinha que chegar numa receita, mas isso em todos os pratos do cardápio, ok? Sendo que só proteicos eram 30, porque a gente tinha um cardápio de 30 dias, mais a opção, 60. Né? Que não repetia todo o cardápio todo mês, eram cardápios diferentes, né? E quando tu tem numa empresa, o contrato diz que tu tem que seguir exatamente o que está no cardápio. A única coisa que se abria exceção era para PVPS, salada, hortifruti, por causa de, literalmente, temperatura, climatização, ok. Que podia se alterar, né? Mas isso com prévio informação do cliente e aprovação do cliente. Então, assim, vocês viram que o trabalho foi, eu acho que uns 4 anos que a gente demorou. Eles tinham que saber missão da empresa, e aí eu tive que ensinar para eles, nessa época que a gente tinha resquícios de funcionário que estavam uma vida inteira dentro da área da COSIPA. As empresas entravam e saíam, e eles continuavam, óbvio, porque era alguém que já conhecia do funcionamento. Não sabia ler e escrever, né? Imagina ensinar literalmente missão de uma empresa e aí ensinar, falar para ele, agora nós vamos ter que colocar isso dessa forma nessa receita. E aí de tudo. Então, assim, mas foi muito engrandecedor. Foi minha experiência, por isso que eu digo, foi minha escola lá dentro. Depois que eu saí de lá, eu fui trabalhar no São José Hospital. Depois eu falei, agora eu quero hotelaria. Passei em frente ao Casa Grande Hotel, no Guarujá, e falei, quero trabalhar aqui. E aí fui trabalhar lá. Fiquei, a primeira vez que eu trabalhei lá, 2 anos. Aí já estava fazendo pós-graduação. E depois eu retornei e fiquei mais 11. Tem, assim, 11 e pouco. Diferença particular do hospital, nem tanto, assim, mas assim, porque já envolve da hotelaria, consumidor, né, final e tudo mais. Mais exigente. Não é? E aí? Hotel, né? Enfim. E voltando um pouquinho, Cláudia, eu deixo ela falando de toneladas. A gente se preocupa assim, tem que se preocupar em casa. Você tira, congela, descongela, que é um pedaço de uma carne, alguma coisa. Ela falando, eu fiquei pensando, gente, imagina tonelada. Arroz, feijão, carne. Então, assim, as pessoas não têm esse tamanho, a responsabilidade não é simplesmente fazer o cardápio. Não, gente, é algo que vai além, que realmente compromete, afeta muita coisa. Não, e que, assim, a gente até imagina, mas a gente não, ouvindo ela... A gente tinham algumas preparações que não dá para se colocar num cardápio desse, porque, na verdade, eu não complementei, né? Que, para mim, às vezes, é tão óbvio. Além de fazer numa cozinha central, iam para 11 restaurantes de área, dentro da área da COSIPA, porque em tempos lá, antes de eu chegar, tinha prefeito dentro da área da COSIPA, né? Hoje Usiminas. Então, assim, era muita gente lá dentro e muita gente consumindo, se alimentando lá dentro. E antes, cada empresa meio que às vezes consumia ou contratava uma empresa para levar transportada a Marmitex para os funcionários deles. Cada empresa cuidava. A partir de certo ano lá, isso foi por causa até de ISO, a COSIPA falou, todos têm que consumir a alimentação da empresa, da COSIPA, Usiminas, e fazer a refeição nos refeitórios da Usiminas, não é no cantinho da área almoço, que vai fazer sentado no meio-fio, não, acabou isso. Porque era cuidando mesmo, né, da pessoa, do meio ambiente, da política, era uma política de qualidade, então tinha que mudar, e se mudou. Imagina todo o checklist, né? Não é são vários pontos ali que você tem que estar sempre ali olhando, vigiando, todo monitorando. Dia, né? Para o caminhão sair da cozinha central com arroz, com feijão, só finalizava no restaurante se era um bife grelhado, então era de finalização. Todo o resto ia da cozinha central. E aí
tinha logística para atender o restaurante. O caminhão não podia andar mais do que 30, 40 quilômetros por hora dentro da área. Se estava passando o trem, porque tinha linha de trem, vai ter que esperar o carro Gusa passar. Se tem gente na fila e acabou, o gerente do restaurante de área não pediu com delta de tempo, ia parar a fila e as pessoas precisavam comer, levantar para outras sentarem e para ir para o trabalho também. Então, assim, é muito trabalho, trabalho. Tem gente que realmente... Minha mãe mesmo não entendia. Cheguei a trabalhar 0 hora, né, Natal, Ano Novo, Carnaval, lá dentro. Greve, peguei. Fiquei 3 dias lá dentro. Você fez greve também, né? Não, muito pelo contrário. Ao ponto de que, época de greve, não é nem legal tocar nisso, mas enfim, a gente tinha que alimentar o cavalo, cachorro da polícia, além dos policiais. Né? Então, assim, minha mãe falava, filha, o que está acontecendo aí? Eu falava, mãe, fica tranquila que tá tudo bem, eu tô aqui trabalhando. E no Casagrande? No Casagrande, então, uma área diferente. Diferente, né? Por mais que a essência era a mesma, tinham vocabulários até diferentes. Eu fui contratada justamente para ser uma dos tripés, né? Uma das pessoas da área de alimentos e bebidas. Então, tinha um gerente de alimentos e bebidas, um chefe executivo e a nutricionista. Por que ele me contratou? Porque ele queria que eu descrevesse procedimentos e que deixasse o hotel em conformidade. Também com relação... Lá não é ISO, lá é uma... The Leading of the Words, é uma certificação específica para hotelaria. Mas que eu tinha experiência nisso, e aí por isso que eu fui contratada, por causa da área da Uzi Minas. E aí, assim, eu comecei a ouvir termos, até que hoje em dia é normal, mas, né, na época a mise en place, tem que fazer a mise en place, tem que, sabe, as terminações todas de hotelaria. Eu falava, gente do céu, olha, mas como eu queria muito. Então, assim, é tudo muito desafio, eu adoro desafio, né? Eu achava que não gostava, mas eu gosto muito de desafio. E aí... certificamos, eu não só ajudei a área de alimentos e bebidas, como eu era uma das poucas colaboradoras do hotel de liderança que tinha conhecimento de ISO. E aí eu ajudei os outros setores, governança, recepção, a eles descreverem, não era especialista daquela área, mas tu consegue entender quando descreve um procedimento, uma instrução de trabalho adequada, né? E aí foi isso, e a gente certificou o hotel. Quando você fala, ajudei, né, nesse sentido, mas não houve nenhuma resistência? Nesse caso, nenhuma. Porque, né, às vezes uma pessoa chega desconhecida e aí alguém fala, ela vai desenvolver procedimentos. E às vezes há aquele pensamento, ela quer colocar o jeito dela aqui, você fala, não, é o que é o... Na verdade, é exatamente isso. Na verdade, por que não? Porque eu só realmente dava o toque da coisa. E eles andavam sozinhos. Eu falava, é você quem conhece do que você vai fazer. E aí eu corrigia algum desvio, uma forma de escrever, entendeu? Que tem lá uma forma adequada do procedimento para a gente ter uma instrução de trabalho funcional. Então... Não tive, não. Muito pelo contrário, eles corriam para mim qualquer coisa. E eu falava, ai meu Deus, será que, né, tá tudo bem? Acabou sendo até a salvação para eles, né? Eles corriam para mim de toda forma. Fala com a Cláudia, olha, deixa a Cláudia dar uma última olhada. Então, foi bem gratificante. E dar aula? Quando começou? A primeira aula? Dentro do hotel, a Unisantos... procurou meu gerente, porque era um hotel, 5 estrelas, né? Já tinha sido certificado, e tem toda a parte histórica do Casagrande Hotel. Se a gente não queria fazer uma aula mestra, a equipe de alimentos e bebidas, o gerente, o chefe e a nutricionista. E eu conhecia elas da área, né? De nutricionista se conhece, a coordenadora era a coordenadora de nutrição. E fomos fazer a aula mestra, porque elas queriam mensurar, medir quanto que se ia ter mesmo
aluno, se ia conseguir ter quórum para um curso de gastronomia. E aí fizemos essa aula mestra, foi super aceita. Resumindo, começou o curso de gastronomia e nós 3 fomos convidados para dar aula nesse curso. Meu gerente falou: olha, para mim não dá. É muito complicado eu ter área de alimentos e bebidas para cuidar, mas o meu chefe e a minha nutricionista, ok, vou emprestar. Qual vai ser os horários e eu libero eles para darem aula. Então, a gente tinha ali, num semestre era de manhã, no outro era à tarde, no outro era à noite, então ele liberava para a gente dar as nossas aulas. E assim foi por 5 anos, eu fiquei lá 5 anos. Eu saí porque realmente... Aí fui convidada para dar aula na Unimonte e já dava aula no curso técnico do Marza, técnico em nutrição. Aí eu estava além do Casagrande, das 7 às 17, eu dava aula, né? E aí dava aula em 3 instituições. Então aí eu falei, tá pesado. E aí eu comecei a me desvencilhar que eu queria realmente migrar de área, mas que não havia possibilidade. Então eu falei, então eu vou diminuir a carga horária, porque foi numa batida longa, entendeu? Também de 2005, eu acho que a 2010, eu dei aula nas 3. Técnico um pouco antes, e aí me liberei do técnico para ficar com as 2 universidades, e a universidade um pouquinho depois, e por isso que eu fui para a área de educação. Que legal, que legal. E aí faz os treinamentos aqui. Isso. Pra gente. Hoje eu tô também na área de universidade, né? Para você ver como eu desfilo em todas as áreas ali. Hoje eu sou preceptora de estágio, supervisora de estágio da área clínica da Unip. Então, a Unip tem uma clínica de nutrição que os alunos do último ano vão fazer estágio nessa clínica. Então, faz atendimento à população, né? Eu sei que você vai puxar a sardinha, mas como é que a formação desses profissionais? Hoje, por que eu estou falando isso? Nutricionistas? Isso. De um modo geral, né, a gente vê que a mão de obra, né, ela é um pouco complicada na questão de aperfeiçoamento, qualificação, comportamento. E aí, só para ter uma referência na parte, né, dos prestadores de serviços, né, como nutricionista, da tua formação lá atrás, que com certeza você deve lembrar, tudo bem que depois disso você se aperfeiçoou, tem toda uma jornada, né, profissional para que eles mesmos também se qualifiquem ainda mais, mas mudou muito, eles estão saindo com muita bagagem, é totalmente diferente da época que você se formou? Olha, eu não sei se é diferente, mas eu acho que hoje eles têm muito mais acesso do que a gente tinha antigamente. Muito mais. Só não se qualifica, não sai bem, quem realmente não está afim, né? E independe do nome, do rótulo que está no teu diploma. Eu acredito nisso. Sim. Né? Independente da faculdade, da universidade que você tá, se você vai ser... Não é isso que vai dizer se você vai ser um bom ou um mau profissional. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que é mesmo cada um querendo buscar e traçar a sua carreira desde a faculdade, coisa que às vezes eu não tinha muito isso, ou tinha, mas não era tão explícito. Hoje em dia, não. Hoje em dia é explícito. A gente consegue programar nossa carreira. Eu quero chegar aqui. Eu quero chegar com tanto de salário. Eles já fazem isso, muitos profissionais. Né? Além dessa coordenação na Unip, você faz as consultorias. Sim. E aí, como é que é tratar com um empresário? É com o empresário? Como é que funciona essa... Se alguém, até mesmo quem está nos assistindo, viu toda essa bagagem que você tem, essa experiência, né? E quer, no mínimo, conversar com você, o que... Estou como aberta. É que é? Mas como é que é essa relação? Muitas vezes começa com a fiscalização, infelizmente, procurando eles. E aí... É obrigatório, né? Tem uma obrigatoriedade na lei deles terem e apresentarem para fiscalização um manual de boas práticas. Se eles não têm,
e eu acredito que a grande maioria não tem, Que muitos às vezes confundem, né? Exatamente. Não é alvará. Uhum. É manual de boas práticas. O que é o manual de boas práticas? Nada mais é do que descrever tudo o que ele faz, desde a compra, desde a contratação do colaborador, até a distribuição do produto final, seja ele pequeno, médio ou grande, também não tem essa diferença, ok? E aí, esse manual tem que contemplar tudo, inclusive os POPs, Procedimento Operacional Padrão, que nada mais é do que uma receita de bolo. Vai lá a instrução de trabalho para cada atividade que se faz dentro daquele setor, daquele empreendimento, daquela empresa, né? Para facilitar. Por quê? Porque hoje em dia a gente vai ter padrão de qualidade e hoje em dia a gente troca muito as pessoas. E a gente precisa ter um mínimo de padrão. Então, vai facilitar a vida dele. E quem vai fazer isso? É o colaborador que vai descrever? Não, é o profissional habilitado que vai descrever, que tem esse know-how para estar fazendo isso, né? Para facilitar o dia, para melhorar mesmo o processo dele, em todos os aspectos. E eu digo, no nosso curso que eu dou aqui, eu digo exatamente isso: não existe empresa segura falida. Não existe. A gente tem que pensar nisso antes dela falir, porque se pensar depois, né? E também não é o olho da cara, muito pelo contrário. Se você quer continuar no mercado, você precisa ter uma manutenção e todo dia tá melhorando o teu processo, porque tem 20 mil fazendo a mesma coisa, só que cada um pode ter o seu diferencial, tem espaço para várias pessoas. Mas eu já digo isso, se você tem estrutura, né, e vai pensando em melhorar o teu processo, o teu produto, tu continua no mercado, senão realmente vai sumindo. E aí você precisa ir até a empresa fazer esse mapeamento? Preciso. Eles entram em contato, eu faço um mapeamento, vejo o que o empresário está precisando. Muitos, inclusive, só me contratam para fazer o manual de boas práticas e não a assessoria. Se me contrata para fazer assessoria, tá tudo incluso, eu vou desenvolver tudo, desde eu começar a fazer um mapeamento de como eu achei, vou emitir um relatório com as não conformidades, vou fazer um plano de ação por onde eu começo, depois logo um treinamento para a gente balizar conhecimento, e aí a gente vai implementando algumas, se é que não tem, né? Porque alguns lugares de repente tem, a grande maioria não. Tá? A não ser os que já têm profissional. Por que não? Por exemplo, quais os processos que tem que implementar, Cláudia? Pergunto em todo o curso. Levanta a mão, eles são manipuladores, né? Levanta a mão quem faz verificação e registro de temperatura de geladeira. 1 ou 2. Quase nenhum lugar faz controle. E se você não controlar a temperatura do teu equipamento, o alimento que vai lá dentro vai mudar a carga microbiana, porque geladeira não paralisa crescimento, continua tendo crescimento lento. Entendeu, gente? O que paralisa crescimento é congelamento. Então, paralisa. Por isso que o correto é descongelar da forma adequada para não... Literalmente a gente não enxerga micro-organismo, para não ser uma infestação ali, porque ainda se for alguém do grupo de risco que consumir, for consumir mal passado, aí reza porque pode acontecer realmente. Já fez consultoria para comida japonesa? Faço hoje em dia. E aí? Sim. E aí que... Porque é no fio da navalha, não é? Ou não? Ou tem um controle realmente que você pode ficar... Tem um controle, mas lógico que é no fio da navalha em relação ao que você está perguntando, porque se serve comida crua. Então é inerente um risco, né? Porém, quem vai comer sabe que está exposto a esse risco. É como quando você vai numa churrascaria. Se você pede carne ao ponto, ou num restaurante à la carte, se você pede ao ponto, tá tudo bem. Atingiu temperatura, carne é do grupo de risco. Mas se tu pede primeiro corte, mal passado, seja de que carne for, tu tá correndo o mesmo risco do que restaurante japonês.
aqui, né, quando a gente monta a turma, né, para os cursos, a gente percebe que, vou chutar um percentual que eu acho que é maior, tá? 95% é o funcionário, né? E aí a gente vê que talvez essa participação seja para cumprir justamente a legislação, né? Aí, assim, o empresário, né? Ele, quando você presta suas consultorias, você vê que realmente ele tá preocupado com isso, ou é só tipo, não, eu só preciso do manual de boas práticas para mandar para a vigilância sanitária? O que você enxerga? Isso eu te pergunto para, de repente, aqui internamente a gente mudar, às vezes, até a forma da gente realizar o curso, trazendo esse empresário para uma melhor conscientização, ou sei lá, ajudar de uma outra forma. Adorei essa pergunta, e eu sinto isso também. Eu te confesso que nas assessorias que eu dou, eu sou próxima dos empresários, e eu tenho uma conversa com eles muito legal. Eles me ouvem bastante, e sempre que eu acho que tem alguma necessidade, eu chego neles e falo, a gente precisa agora isso, porque todas as que eu tô são que eu tô há algum tempo. Bastante tempo até. Eu preciso agora isso, eu preciso da tua ajuda para isso, porque sem o apoio deles, tem que vir de cima para baixo numa empresa, né? Sempre as normas, né, com ênfase. Eles precisam entender que o dono preza a qualidade, né? Por isso ter uma nutricionista e não para cumprir tabela. Isso não vai funcionar. Funciona por um tempo e depois não funciona mais, né? Mas eu acho que é muito válido. Eu vejo aqui no curso que algumas empresas diz a legislação que tem que ter pelo menos de cada empresa com esse certificado por essas instituições que são aprovadas a dar esse curso. Então, às vezes vem o dono, mas também ele não consegue ter tempo para repassar para os colaboradores dele, eu acho que para ali. E muitas vezes vêm os manipuladores, mas eles também, muitas vezes, não conseguem passar isso. É uma andorinha que não vai fazer verão em todo... Não dá para você absorver tudo, né? Então, eu achava que, de repente, a gente trazendo eles, às vezes, ter uma turma só de empresários... de repente, com menor, mais resumido, com alguns tópicos. Olha, aqui eu falo isso para eles. Olha, que não seria um treinamento para eles, do que os colaboradores deles vão ter, né, de conhecimento. Eu acho mega válido. Bacana. Eu acho que a gente podia pensar em alguma coisa. Uma proposta de conhecimento, né? De passar o que o colaborador de vocês vem... Até para fidelizar. Aqui, nessa instituição, são 2 dias por tantas horas e eles vão ter sobre isso. Depois vocês podem cobrar se vocês não têm um profissional lá para fazer essa assessoria, mas vocês sabem que vocês podem cobrar porque eles viram isso. Isso. A sua assessoria, ela, além, né, quando você faz somente o manual, você disse que você tem algumas empresas que você faz com uma certa constância, né? Tem uma contratação assim, mas normalmente, quanto tempo normalmente para botar a casa em ordem ou de repente fazer aquela toda a avaliação, né, que você citou no início, quanto tempo demora? Então, Danilo, geralmente quem contrata um serviço desse é um contrato de 1 ano, tá? Mas essa avaliação, no primeiro mês eu consigo fazer, né? Não o manual, a avaliação. E aí saber quais são os pontos que vai se atacar. E aí, o detalhe não é implementar, o detalhe eu acho que é a manutenção. Entendeu? Por quê? Porque o empresário não tem tempo de ficar supervisionando. E aí, qual é o item básico de uma assessoria? Ir sem dia e sem dar hora marcada. Então, eles sabem que eles vão ser cobrados por aquilo e que eles não sabem qual é o dia que o profissional vai, tal como uma fiscalização. Então, tem que estar correto sempre. Né? E é óbvio que quem procura acha.
Então, sempre que a gente vai, a gente tá dando ali orientação. É como se fosse um treinamento, que eu digo que é o on the job, no local de trabalho. É ali, onde eu vou falar, ó, aqui tem que isso, ó, aqui tem que aquilo. Era isso que eu ia te perguntar. Para os empresários que estão ouvindo ouvindo e vendo, né, esse episódio, quais são os pontos, assim, tipo, que você falaria para eles prestarem atenção? Que mais acontece, assim, de dar essa escorregada e precisar corrigir? Existe algum exemplo? Você falou da temperatura, né? Da temperatura, mas Primeiro que não está implementado. Validade. E lavagem de mãos. Lavagem de mãos. Estou te devendo uma pia para esse treinamento. Estou desenvolvendo ela. Tá. Mas por que tudo bem, tem a questão toda da higiene das mãos. Mas por que todos? Né? Porque é bem evidente que lavagem das mãos é um item... Porque eles acabam esquecendo ou lavando como se lava quem vai no banheiro, né? E ele não pode lavar assim, ele tem que ter ele tem um produto correto, que aí não depende dele, depende do empresário disponibilizar para ele, porque tem uma técnica, porque vai ter um período de ação desse produto na mão do manipulador que já é resistente, né, a uma carga microbiana. Então esse produto, ele tem que fazer a técnica para esse produto permanecer na mão o tempo necessário para a gente reduzir carga microbiana. E aí isso não é feito, né? E eu já ouvi diversas coisas, não tenho tempo, ai, minha mão tá limpa, e aí toca em diversas atividades ao mesmo tempo, e aí isso é contaminação cruzada e é um risco grande. Por que é um risco grande? Porque a gente não enxerga micro-organismo. Então, eu tenho que fazer ele entender que a gente consegue administrar isso com procedimento. Não tem como. Não vejo o micro-organismo, ele está aqui em todas as partes, a gente consegue conviver bem com eles, porque a gente tem imunidade, né? Então, a gente acaba não ficando doente, só fica doente quando baixa a nossa imunidade. Mas que eles estão aqui, e que eles no lugares certos, né? Na nossa boca tem, no nosso nariz tem, eles ali, tá tudo bem. O problema é quando eles vão para o alimento. Aí é que começa a complicação, e a gente não vê. Uma coisa que me chamou muita atenção e eu gravei, foi uma vez quando a gente, numa conversa, você falou que a água, né? Você lavar o alimento, você multiplica, é isso? Como é que... Se eu não tiver segurança da onde vem a água, eu posso literalmente estar aumentando a carga microbiana, mesmo porque ele vem da terra, né, o alimento. Da onde ele sai? Da terra. Em nenhum momento ele foi higienizado. E quando eu digo higienizado, é água e produto adequado para higienização de hortifruti, hortaliças, verduras, legumes e frutas. Cláudia, não quero comprar. Na policlínica dão esse produto, hipoclorito de sódio. Cláudia, não achei, não tem. Então, a gente consegue orientar que uma colher de sopa de água sanitária para 1 litro d'água vai fazer a função desse produto, hipoclorito de sódio, né? Só que é exatamente isso. Se eu não tiver segurança da potabilidade da minha água, eu posso estar contaminando. Se eu não deixar esse produto submerso durante o período adequado, que é de 10 a 15 minutos, também não vou matar a carga microbiana que tem ali. E nesse caso, eu só reduzo, eu não elimino, né? Por quê? Porque a gente tem anticorpos e o que eu vou reduzir no alimento, o nosso corpo é passível de combater ele e não causar nenhuma doença, uma toxinfecção alimentar, uma diarreia, um vômito, enfim, ele não vai causar nada, tá tudo bem, exatamente isso. Agora, como com o calor e o frio, eu consigo reduzir carga microbiana dos alimentos com calor e com frio. Se eu não trabalhar com isso... Tem algum segmento que tenha... Eu citei ali, né, os restaurantes de comida japonesas, mas assim, um outro segmento com maior preocupação é açougues, peixarias, ou não, é tudo igual? Eu acho que todos são de risco. É. Uns um pouquinho mais em alguma atividade ali, aqui, mas
Todos têm que implementar, têm que cuidar. Na sua opinião, como é que está a Baixada Santista nessas questões de cuidado nas atividades? Você como consumidora, você indo nos estabelecimentos, observando, prestando as consultorias, como é que a gente está? A gente tá numa área de risco ou não? Está do médio para bom ou está excelente? O que você... Olha, Danilo, eu acho que é exatamente isso. A gente tem alguns que se preocupam e que entendem, independente do tamanho. E alguns que não sabem nem nunca ouviram falar sobre manual de boas práticas, tá? Essa distinção, você enxerga alguma questão de região, assim, alguma região algumas regiões são mais problemáticas, Não. outras é independente? Eu enxergo que às vezes eu dou assessoria num estabelecimento aqui e o do lado não tem, não sabe, não faz, E não quer fazer. comete absurdos, Uhum. ok? Esgoto escorrendo calçada, chegando até a rua, em bairros comerciais de Santos, entendeu? Então, assim, é bem complicado. Eu acho que a lei está aí, eu acho que 36 meses de certificação, que é o que a gente dá, né? Uhum. Eu acho que é o mínimo, mas não é o eficiente. Tanto é que treinamento deveria ser anual ou semestral. Melhor seria para equipe, para brigada de serviço, que a gente chama de cozinha semestral, de estar mesmo reciclando por causa do turnover, de estar mesmo lembrando, porque acaba quem faz aquilo todo dia acaba esquecendo, entendeu? Às vezes ele entra na casa dele é uma realidade, e quando ele entra no trabalho dele é outra, e ele não lembra que ele tem que lavar a mão, ele não vai falar, olha, aqui eu vou lavar a mão a cada 20 minutos. Na casa dele, ele não faz isso quando ele faz a comida para a família dele, né? Às vezes nem água tem. Enfim, então, eu acho que é isso. A gente tinha que ter uma supervisão melhor, ter uma fiscalização melhor. Eu sei que isso impacta N coisas que são medidas de outras esferas, mas eu acho que a gente precisaria, com alimentação, saúde pública, eu acho que a gente precisa bem entender. Aliás, tem empresário que não sabe nem que um produto vencido dentro do estabelecimento dele pode não só fechar, como levar quem está lá dentro algemado. O que a Cláudia citou é assim, ó, tem uma legislação por trás que faz, né, empresas desse segmento cumprir o mínimo que é participar, né, do curso de manipulação de alimentos, e esse curso ele tem uma carga horária mínima que é de 10 horas, e aqui, como na maioria, né, das entidades, né, que fazem esse curso, a gente divide, por conta da carga horária, a gente divide em 2 dias, né? E depois, esse certificado que esse profissional ele recebe, ele tem validade de 3 anos. E aí, esse único profissional, né, transmitir, cuidar, né, e outra, a gente sabe que num treinamento, às vezes você não consegue absorver esse 100%. Então, assim, é muito tempo para que isso vire constância. E por isso que você, empresário, né, precisa ter essa mente aberta, né, para um melhor treinamento, melhores condições, ouvir profissionais e chamar profissionais como a Cláudia para uma consultoria, para ver onde pontos precisam ser acertados, porque o mínimo está sendo feito, mas, né, existem muitas empresas que precisam dessa manutenção muito mais periódica. É isso? Isso, exatamente isso. Quer completar alguma coisa, Alessandro? Eu queria fazer 2 perguntas. A primeira, por mais que o Brasil é o país do empreendedorismo, muitos CNPJs abertos diariamente, principalmente a período de pandemia,
onde muitos negócios começaram lá dentro de casa, o pessoal trabalhando com doce, salgado, enfim. Cláudia, qual é o cuidado que aquela pessoa que de repente está, né, enfim, está nos vindo hoje, precisa ter dentro de casa, que ela vai começar, pô, eu trabalho CLT, eu me aposentei enfim, eu vou começar a trabalhar com doce, com salgado, vou fazer bolo. Então é lógico, ela precisa de uma estrutura até que ela vai externamente, então ela começa em casa ali, onde eu acho que a maioria, né, enfim. Quais são os cuidados que tem que ter dentro de casa? Lógico, a gente sabe que tem que ter toda a estrutura, mas aqui que está começando não tem uma estrutura financeira para fazer algumas mudanças, enfim, mas para começar, para de repente não ter esse problema que o alimento a gente sabe, a gente tem que tomar todo o cuidado, né? E a partir dali ele prepara o alimento e muitos, por ser uma cidade praiana, enfim, a pessoa vai para a praia vender o doce, salgado, brigadeiro e tal. Quais são os cuidados que esse empreendedora tem que ter? Então, na verdade, ele precisa ter o mesmo curso, Sim. né? Aliás, e aí ele vai ligar para cá, né? Isso, exatamente. Tem que ligar para cá, tem que participar do curso, porque são vários informações que ele vai obter nesse curso, da qual vai fazer necessário para ele. E eu digo que mesmo quem acaba fazendo dentro de casa, a legislação é a mesma. E só dando uma informação, o curso ele é técnico, né? Às vezes a pessoa pode entender que é um curso, né, para desenvolvimento ali Não, ele é um curso técnico, abrange a parte de temperatura, prazo de validade, contaminação, validade, armazenamento, controle de pragas. Então tem bastante conteúdo técnico que você precisa ter esse conhecimento. Exatamente. E aí, com todos esses pontos exatamente, você vai ter que observar dentro da sua cozinha. Separaria um horário para se fazer, os alimentos para se fazer, de repente alguns utensílios que não da sua família para você estar fazendo. Por quê? Porque você está fazendo para vender e você não sabe aonde você vai chegar com esse alimento, né? Colocaria mesmo numa embalagem adequada, entenderia o que eu vou estar fazendo, em que embalagem eu vou pôr, em que temperatura eu posso estar vendendo esse produto, distribuindo, enfim, cuidando da parte de informação. Então, independente dele ser numa escala menor ou numa escala maior, precisa ter um rótulo ali, um nome fantasia, ou pelo menos que tenha a informação nutricional, o que vai nesse produto, quais os ingredientes, né? Se ele tem açúcar, se não tem, hoje é obrigatório em toda a embalagem, né? Se ele tem glúten, se ele tem sal, enfim, porque isso é o básico. Se der algum problema, a quem procura, em que telefone, qual o endereço, literalmente qual o prazo de validade daquele produto, se é para consumir imediatamente, tem que estar claro na embalagem, até por um respaldo de você, né? Porque está escrito, e aí se a pessoa chegou em casa e deixou fora de temperatura e depois de 2, 3 dias consumiu, literalmente a gente com análise microbiológica chega nessa informação, se foi consumido ou se foi colocado exposto em temperatura inadequada, entendeu? E até uma coisa que eu lembrei, Cláudio, Danilo, tem mais de 20 anos, eu fui com um amigo meu num apartamento que ele ia comprar, eu falei, Sandra, vamos comigo ali que eu vou dar uma olhada no apartamento, caso que estou pensando em comprar, caso eu achei interessante, eu vou outro dia com a minha esposa. Vamos, tudo bem. Aí a dona do apartamento recebeu a gente, aí a gente entrou, tal, chegou na cozinha, ela falou, desculpa, eu preparo umas coisas aqui, que eu também faço um biquinho para fora. Eu olhei, falei, se sou eu não compro. Mas porque você não estava vendo. Não, exato. Aí depois, como um amigo, eu falei, meu Deus do céu. Então, acho que é bem isso, a pessoa tem que ter o cuidado, né, Cláudia? Porque, nossa, eu dei uma olhada, falei, gente, que situação. Inclusive assim, né, Alessandro, se muitas vezes você tem pet, em cozinha institucional, seja lá de que área for, não pode ter nenhum tipo de animal, né? Não estou falando pragas, eu estou falando animais, pets. Se você tem na sua casa, você tem que
ter literalmente a conscientização que no momento de fazer aquela produção, ele não vai poder adentrar. Por quê? Porque Sim. eventualmente solta um pelo, Sim. pode ter contato, e é um risco muito grande que se corre. Não é mimimi, é Sim. realmente você entender que você está fazendo uma produção que vai chegar, você não sabe em que grupo de risco. Exato. Idoso, Isso. mulher grávida, criança, e aí isso vão ter problemas muito maiores, porque eles são mais susceptíveis. Exatamente, pegando o gancho, hoje em dia, principalmente nas redes sociais, Cláudia, a gente vê muita hamburgueria, pizzaria, o pessoal fazendo os stories, preparando o alimento. E aí, na sua grande maioria, até fiz uma pergunta para você um tempo atrás, sobre aquela luva preta. Eu achei que ele não fosse. Não, eu também achei que ele não fosse. Não, eu olhei e falei, nossa, então assim, o que você poderia falar hoje, porque acredito que muitos empreendedores não têm esse conhecimento, né? Enfim, Tá né? certíssimo. Lógico. Então vamos lá. Eu, Sim, e aí a legislação. sim, Essa luva preta foi criada para a área de cosmética, porque o cabeleireiro mistura produtos químicos e ele até altera entre 30 e 40 graus Celsius, então ela aguenta até essa temperatura. É preta porque para não tingir, depois ele poder usar numa outra cliente várias vezes a mesma luva. Logo, ela não é descartável e nem é para a área de alimentos e bebidas. Por quê? Essa tinta preta não se sabe se ela é tóxica e ela pode estar sendo liberada para o alimento. Então, não deveria ser utilizada na área de alimentos e bebidas, ok? Depois, ela é mais justinha, ela é mais aderente, justamente porque o cabeleireiro precisa dessa aderência e ela não ficar meio que sobrando nas pontas dos dedos e eles conseguirem passar e manipular melhor o cabelo da cliente, enfim. Coisa que eles gostaram na área de alimentos e bebidas, porque dependendo da luva, ela tem tamanho, PMG, e aí se compra no tamanho errado ou compra uma M, tanto para mulher quanto para homem vai ficar apertado e para mulher, às vezes, a M vai ficar larga. E aí dificulta a manipulação. Só que na área de alimentos e bebidas, a luva tem que ser descartável. Eu fiz uma atividade, eu parei essa atividade, eu literalmente tenho que descartá-la. Quem tem essa luva preta, porque ela é mais cara, não descarta. E aí, literalmente tem um outro agravante. Utilizam ela perto de calor, fogão, fritadeira, e é proibido, porque se realmente for uma temperatura maior do que 30, 40 graus Celsius, ela vai colar na pele do manipulador. E quando chegar no hospital, vai ter que tirar até o último pedacinho de plástico para depois ver se precisa fazer enxertoplástica nesse manipulador. Então, assim, tá tudo errado. Tá pagando mais caro por um EPI que não é EPI. Ele é de outra área. Ele não é para ser usado na nossa. Quando a gente trabalha com uma luva, ela tem que ser clara, transparente, porque quando tiver suja tem que trocar. sim. Né? A gente tem que higienizar a mão antes de pôr a luva. Né, de calça-luva, tal como o médico, porque se no meio do processo da produção rasgar essa luva, ele vai contaminar o alimento, e aí o alimento vai para dentro do indivíduo e a gente não sabe se está contaminado ou não e que quantidade tem, o que vai acontecer. É como então, o profissional da área da saúde, né, Cláudia? Exatamente. Vai fazer uma coleta de sangue, a técnica de enfermagem está sempre trocando, Exatamente, né? para não contaminar, Sim. ela se contaminar Sim, e não exato, contaminar não o paciente. Então, na hora da coleta, cada vez ela coloca uma. É como manipulador. Luva descartável é para ser descartada e não para colocar no início do turno e tirar no final do turno, né? Mesmo porque ela é preta, ela vai esconder sujidade. Então, não tem como usar para nossa área. Ai, Cláudia, mas ela é tão fashion, ela fica bonita na foto. Eu não concordo, mas compro uma caixa para tirar foto e não usa no dia a dia. Ainda se fosse isso, eu ainda, né, abria, porque eu não sou também tão quadradona, tão restrita, sabe? Eu até entendo algumas coisas de foto, de visual, de ir pro cliente, né, uma foto melhor, tal.
ok. Mas no dia a dia, a gente tem que entender o que é qualidade e o porquê da qualidade, né? E não fazer porque todo mundo está fazendo e está usando, e não só todo mundo, né? Exato. Para os empresários, e não só empresários, né? Ambulantes, qualquer profissional, né? Também que queiram te chamar para bater um papo, entender mais o teu negócio, como é que eles fazem? Se quiser passar, pode passar. Eu tenho telefone, depois a gente celular, prefixo 13 991446409. Tenho rede social. Manda. No Instagram, Cláudia Souza Alonso, tudo junto. O A do Souza já é o A do Alonso, tá? É muito ativa nas redes? Não muito, não tenho tempo para isso. E eu tenho e-mail, que são as iniciais do meu nome, csanutri@yahoo.com.br. Show de bola. Isso aí. Quer, antes das considerações finais, fazer mais alguma pergunta? Eu acho que foi bem explicativo, esclarecedor, porque com certeza muitos empreendedores desconhecem, essa que é a realidade. Isso é fato, não só da parte de curso de manipulação, né, Cláudia? Mas, como eu falei, do dia a dia, dos cuidados tem que ter, né? Enfim, higienização, tudo, e é uma grande preocupação, porque mexe com a saúde, isso é fato, né? E tá mais calma agora, Cláudia? Acho que agora foi tranquilo. Realmente eu falei algo que eu domino, então tá tudo bem. Eu falei, você vai falar o que você domina. E... Quer falar alguma coisa? Não sei se ficou muito explicado, porque às vezes as coisas são tão complexas, não tem uma resposta específica, né? Mas... Sim Comércio, ele tem uma parceria com a Cláudia, né? Então, o contribuinte, o associado Sim Comércio, tem um diferencial na contratação dos serviços da Cláudia. Então, entre em contato nos telefones que ela passou. De repente, quer fazer quer pegar quer pegar outras informações conosco, liga para aqui para o setor comercial, fala diretamente comigo. 13-2101-2897. Esse é ramal nosso interno aqui, de repente quer dar uma ligada, falar por telefone, ou é o WhatsApp também, 13-2101-2897. Inclusive, quem quiser fazer o manual, a gente também tem um preço diferenciado, tem desconto, né? Então, eu acho que todos deveriam ter esse documento, primeiro porque é necessário, e depois, né, exigido por lei, e depois porque é um norte para o seu empreendimento, né? Entra em contato aqui com o Danilo, com o Alessandro, e aí a gente começa a desenvolver um trabalho, mesmo que seja só esse, não tem menor problema, ou só treinamento, enfim. É isso aí. Obrigado, Cláudia, pela participação. Obrigada a vocês. Esse foi o Pod Empresa, o podcast do Sim Comércio Baixada Santista e Vale do Ribeira. Curta, compartilha com as pessoas que são desse meio alimentar, que é muito importante. Até a próxima. É isso aí.